Iniciamos com o primeiro signo do elemento fogo. Quero chamar a atenção já para esse trecho inicial. A gente já passou pelos elementos, já entendemos o que é cada um desses elementos. E quando a gente entendeu ali o que funciona no fogo, falamos muito de iniciativa, falamos muito de vitalidade, de energia, de entusiasmo, e é essa vibração que a gente tem aqui. É essa energia que a gente começa, né? O primeiro signo, ele tem essa energia. Então, tragam também, né, o conteúdo que vocês estudaram, as anotações de vocês sobre esse elemento, sobre a qualidade que ele pertence, porque isso agrega muito para vocês entenderem esse arquétipo. É interessante começarmos observando algumas informações. Áries é de elemento fogo, qualidade cardinal, tá? Então, a gente tem aqui essa primeira formação para a gente entender do que ele, né, qual é a constituição dele, o que forma esse signo. Normalmente, o Sol vai passar por esse signo do dia 21 de março a 20 de abril. Isso também varia, né? Não é todo ano que é dessa forma. Tem algumas mudanças, então, como que eu sei se eu nasci lá com o signo em Áries ou não? Você vai precisar fazer realmente o mapa, né? Fazer a montagem do mapa para ter certeza, porque dependendo do ano, o Sol entra um pouquinho antes, um pouquinho depois, isso tem uma variação. Então é importante saber disso. O planeta regente dele é Marte, o oposto complementar é Libra, e a casa astrológica que ele representa é o ascendente, a casa 1. Iniciamos a roda zodiacal. Começamos nossa jornada através dessas 12 consciências que são os signos. Então, a gente está começando aqui, né? Pensa que a gente está entrando aqui em um universo. Cada signo vai ser como se fosse um universo paralelo, onde a gente vai entrar e vai conhecer. Vamos nos familiarizar com esse universo que a gente tem aqui. Cada uma delas, um aprendizado, uma energia em nós, uma busca interna, uma parte do nosso ser. Então, cada uma dessas 12 partes é importante. Se eu sou do signo de Áries, eu vou assistir a aula de Áries para entender o meu signo. Você tem os 12. Mesmo que você não tenha o Sol nesse signo, você tem os 12 no mapa. Áries é o primeiro. Beleza. Então, essa energia traz em si o início, a abertura de caminho, a busca pelo novo com atitude e força necessária para alcançar o novo. Então, aqui nesse primeiro signo, a gente tem essa energia de impulso. É onde eu tomo iniciativa. É onde eu vou realmente começar as coisas. Então, quando eu estiver analisando esse signo, eu vou pensar nessa energia de movimento. É algo que faz com que as coisas saiam do lugar, faz com que eu me mova. A natureza animal em nós, que rompe com as barreiras e permite que a vida surja. Então, aquela coisa de eu vou, o impulso, né? Essa natureza instintiva também. Onde a gente tem, então, esse signo aqui, onde vocês estiverem analisando, é onde está essa ousadia, essa coragem. O anseio pela vida, pelo agora, por gerar movimento. O desafio que nos convida a tentar, né? Então, é aquela coisa de se sentir desafiado ali, eu preciso dessa energia de ter sempre algo novo, ter sempre um movimento acontecendo. É o guerreiro, que vai à guerra pela conquista antes de qualquer coisa. A glória, a imagem de vencedor. É um arquétipo que representa algo muito, assim, firme, muito convicto, que vai com muita garra para as coisas. A gente vai ver ao longo dessa aula que essa imagem do guerreiro, né? Ela tem o seu lado bom, porque ela nos impulsiona a realizar. Por outro lado, também tem os seus lados aí um tanto quanto desafiadores. Como busca iniciar, ser pioneiro e tem em si a vida pulsando, não tem receio, não tem medo, não tem parar para pensar.
tem ação, tem a certeza da vitória. E aí é que está a questão, né? Porque o medo muitas vezes ele é útil. Muitas vezes ele nos tira de encrencas assim consideráveis. Então, aqui a gente tem essa coisa daquele que vai e faz. E aí ele tem esse pioneirismo, por outro lado, muitas vezes ele precisa arcar com certas coisas sozinho, porque ele se enfiou em encrenca por ir fazer, né? Então a gente precisa olhar para esses dois lados quando a gente estiver analisando o Áries. Aqui está a iniciativa da pessoa, aqui está o guerreiro que existe dentro da pessoa, mas aqui também está aquele lado que foi no impulso, quando viu, fez. Entende? Então, como abrir caminhos sem uma energia ativa o suficiente para isso? E sem isso tudo, não há muitos filtros. Então, há franqueza, a objetividade, a independência. Então, ele realmente, ele é um arquétipo, um signo que fala muito de ser franco, de ser direto, de ser objetivo e de ser muito independente. É o entusiasmo, a vitalidade, a energia que expande a nossa capacidade de tomar decisões. Então, ele também tem muito essa coisa de realmente ter uma energia, um gás, né? Um entusiasmo ali. Quando a gente fala de saúde, por exemplo, vinculada a esse signo, a gente fala muito de vitalidade. Aquela pessoa que tem muita energia, aquela pessoa que tem uma saúde forte, né? Pouca coisa adoece ela, muito difícil ela adoecer. Quando adoece, se recupera rápido, porque tem essa energia acontecendo ali. Onde a gente tem, por exemplo, relacionada a trabalho, de repente, né, em alguma parte do mapa relacionada a trabalho, essa pessoa vai ter uma força de conseguir produzir muito, de conseguir realizar muito, de fazer muita coisa, porque ela tem muita energia. Quando a gente tem essa energia em desafio, a gente pode ter problema de muita energia interna, eu tenho muita vontade de fazer, mas não exatamente eu faço. Ou eu tenho muita ideia, muita coisa na cabeça e não exatamente eu concretizo, eu faço aquilo sair da minha cabeça, né? Então, essa relação de como eu lido com aquilo que me gera entusiasmo. Primeiro, lembra que a gente falou antes de instinto, né? Então, eu consigo olhar para mim, eu consigo olhar para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu quero fazer, porque o Áries ele só consegue ter esse entusiasmo, essa vitalidade, porque ele se conhece muito bem. Ele está muito autocentrado. Então, se eu não olho para as minhas necessidades, para as minhas coisas, eu posso ter dificuldade de encontrar esse entusiasmo, essa vitalidade, porque eu estou com foco muito externo. Então, aqui a gente tem essa tarefa também de, se essa energia ela não está saindo, eu sinto que eu tenho muita vontade de fazer, mas eu não consigo colocar para fora, então primeiro eu vou ter que identificar, né, olhar para dentro, identificar em mim essa energia, identificar o que sou eu, reencontrar esse guerreiro, essa energia instintiva, para aí sim eu chegar numa conclusão do que eu quero fazer, de onde eu quero direcionar essa energia. Entende? Ele é o primeiro, então ele está aprendendo o processo. E ele está aprendendo a se conhecer também. Então é o start. É o primeiro passo. É começar as coisas. E veja que aqui a gente tem um arquétipo que não necessariamente está falando de planejar. Então, às vezes a gente fala, assim, a pessoa tem Áries lá com algum problema no mapa, com alguma questão mais desafiadora, e aí a gente fala assim, você precisa começar, você precisa dar o primeiro passo. E aí a pessoa diz, eu tô só esperando fulano fazer tal coisa, eu tô só esperando aquele momento, é só eu conseguir não sei o que eu vou começar. Não, não é planejar, é começar. É dar o primeiro passo. Mas eu não tenho agora os recursos necessários, mas eu não tenho não sei o que lá para fazer. Começa, nem que seja com, sei lá, você tem vontade de ter o seu próprio negócio,
E nesse momento você não tem estrutura financeira e de, né, estrutura mesmo para começar. Nem que seja assistir um vídeo no YouTube de dicas de empreendedorismo. Nem que seja pensar como que você quer esse seu negócio. Quais são os propósitos desse seu negócio. Mas dar o start. Esse é o importante aqui, nessa energia. Eu preciso dar movimento. Aonde a gente tem áreas, onde vocês enxergarem áreas dentro de um mapa, essa área não pode ser parada. Essa área não pode ser monótona. Ela precisa de movimento para fluir melhor, para as coisas, né, terem uma energia mais tranquila. Senão aquilo acumula, e aí vai virando estresse, e aí vai virando impaciência, e aí vai virando ansiedade, mais um monte de coisa. Para ser guerreiro é preciso força, é preciso vitalidade e é preciso agir. Para isso ele conta com autoconfiança, com coragem, com um senso de liderança que direciona para o que precisa ser feito. Então, como a gente falou, né, o guerreiro ele não para no meio da guerra e fica se perguntando se ele devia estar ali ou não, será que eu saio, será que eu volto amanhã, será que eu... Não, precisa ter essa autoconfiança. É onde eu preciso desenvolver essa autoconfiança, é onde eu preciso agir de forma certeira, objetiva, né? Como a energia de início é uma energia experimental. Aqui é um detalhe importante, é uma energia de início. Quando a gente começa, a primeira vez que a gente faz uma coisa, é sempre no instinto mesmo, né? Como a gente estava falando ali. É sempre uma coisa assim experimental. É uma coisa, vamos ver como que isso daqui vai andar, e aí depois a gente aperfeiçoa. Então, essa energia também é muito isso. Às vezes, a gente está muito frustrado onde a gente tem áreas, porque a gente está querendo muito planejamento, detalhe, elaborar muita coisa ali. E não é, aqui é realmente para deixar a coisa fluir de uma forma mais natural. Claro que você não vai deixar o impulso dominar completamente, né? E como astrólogo, você não pode indicar para a pessoa, olha, sei lá, né? O Áries na 6, eu gosto de dar exemplo. Ah, realmente, acorda todo dia e aí no dia você decide o que faz. Porque a pessoa, a rotina dela vai virar um caos. Vai chegar um momento que ela vai estar com muita bagunça ali para resolver, né? A gente tem que ter o mínimo de autonomia, assim, para controlar as coisas. Tudo bem, aí tudo bem. Mas, no exemplo, né, da parte de rotina do mapa com Áries, não dá para ser uma rotina muito rígida. Sempre igual, sempre a mesma coisa. A musiquinha lá, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Não dá, porque essa pessoa vai se frustrar. Essa pessoa vai chegar num momento em que ela vai estar exausta daquilo. Então, aqui a gente precisa dessa energia de experimentar coisas, de conhecer coisas, de ver coisas novas. Onde ainda não há muito conhecimento fixado e estruturado. Há uma inteligência instintiva que o guia. Então, é o instinto, é aquela relação de eu ouvir essa questão mais interna, mais profunda, né? Então, eu ouvi isso que eu tô com vontade de fazer, isso que eu quero, isso que eu sinto que eu tenho que fazer, essa coisa mais instintiva. A criança do zodíaco, né? Então, ele tem esse lado bem jovial, esse entusiasmo para começar, esse entusiasmo pela vida, essa coisa de ter energia para as coisas, né? E assim como uma criança que está ali, coloquei a foto de um bebezinho aprendendo a andar, né? Ele tá com aquele entusiasmo todo de começar a andar, começar a encostar nas coisas, mas a mãe tá ali atrás, né? Tá ali cuidando. Se ele cair, tem a possibilidade dele cair. Se ele cair, ela tá ali segura. Quem é, de uma forma simbólica, essa mãe que tá ali atrás do bebezinho, né? Na nossa casa onde tem Áries?
é a nossa própria consciência. Então, eu tenho meu entusiasmo, sim. Eu tenho a minha vontade de fazer muita coisa, mas eu preciso ter a minha consciência o tempo todo acompanhando esse processo para dizer, olha, essa vontade aqui, ela vai te levar para uma coisa legal, essa vontade aqui, peraí, né? O bebezinho pode cair para trás. O ariano tem a energia de liderança. Nele tem a energia de liderança nele, por ser muito entusiasta. É para fazer? Vamos lá. E sai fazendo, já contando que vai dar certo, e isso atrai as pessoas para as ideias dele. Então, por que a gente fala que ele é um líder nato? O Ares, ele lidera porque lidera. Ele não faz muita questão de ficar esperando o outro, assim, ou ficar convidando, ou ficar chamando. Mas ele vai lá e se mete a fazer. E aí a pessoa vê, e aí quem tá perto vê, e aí vai, começa a ir junto. Não, peraí, esse cara sabe fazer esse negócio, vamos lá ver como é que ele faz. Peraí, talvez se ele tá conseguindo ir para cá, deixa eu tentar ir junto, vai, que eu consigo também. Então é uma liderança meio que ele vai sendo levado para isso. Onde você tem Ares, observa se nessa área você tem essa característica de, às vezes eu nem quero liderar essa área, mas quando eu vejo eu tô lá comandando a situação. Às vezes eu nem quero ser tão assim, entrar tanto nos assuntos dessa área, mas quando eu vejo eu tô envolto ali com as coisas que envolvem aquela casa, aquele planeta, entende? Então, aqui a gente tem essa energia de ir, fazer, vamos lá, vamos realizar. Mas não tem o tato para fazer jogos de poder. E isso é uma coisa que, por um lado, é bom, porque a gente tem a relação da honestidade, daquela coisa de ele ser muito ele mesmo. Por outro lado, é um arquétipo que precisa equilibrar muito com o Libra, depois a gente vai ver mais à frente Libra, que é aquele que presta atenção no outro, que tenha consciência do outro. Se eu ficar só na consciência do que eu quero, do que é a minha vontade, do que é bom para mim, fica difícil conviver com o pessoal lá fora, né? Fica difícil a gente ter uma interação legal com as pessoas, porque eu vou estar muito individualista. Eu vou estar muito autocentrado. Então, o Ares aqui, ele tem essa relação de ele não ter muito tato muitas vezes. Vai exercer a liderança da maneira dele. E quem quiser concordar, que concorde. Então, como eu falei, é diferente uma liderança que a gente tem em outros signos, em outros arquétipos. Aqui a gente tem essa coisa muito de uma energia bastante individual. É uma energia de sinceridade, de luta por aquilo que considera justo, de ser fiel aos ideais e leal às pessoas. Então, ele é muito sincero naquilo que ele gosta, no que ele não gosta também, nas pessoas que ele considera, que não considera, né? Tem uma objetividade em tudo que ele faz, que precisa ser ponderada, que precisa ter equilíbrio para isso não virar o famoso sincericídio, aquela coisa de ser muito direto, de faltar um filtro, de faltar, né, ali uma delicadeza a mais para colocar as ideias. O ariano se empenha muito em garantir o melhor para aqueles que ama. É muito provedor e protetor. Então, ele tem esse lado também. Às vezes a pessoa diz assim, mas como que eu analiso Áries na 4? Por exemplo, que tem relação com família, né? Você vai trazer todas as características que a gente comentou para esse setor de família. Aqui no finalzinho da aula a gente vai ver como que a gente aplica isso. Mas uma questão aqui que vai destacar muito é esse lado protetor. Então pensa, eu gosto sempre de fazer essa analogia. A mãe do Cris, do Todo Mundo Odeia o Cris. Não era ela lá que estava sempre brigando e gritava e fazia, acontecia, mas acontecia qualquer coisa com o Cris, ela estava lá defendendo, né? Brigando com a professora e fazendo. Então, é esse lado de eu tenho uma impulsividade maior, eu não vou ter aquele afeto muito melado, muito, ai, meu filhinho, vivi, bobobó,
Mas a pessoa ariana, você pode contar com ela. Ela tá ali, entendeu? Ela vai estar ali. Não vai ser da forma mais sutil, da forma mais delicada, mas ela é leal. Ela te protege, ela tá ali para prover. Então, quando a gente tem essa energia forte no mapa, essa energia forte em relação à família, cuidado para não interpretarem já direto para o lado mais desafiador, dizer, nossa, você é uma mãe muito agressiva, você é uma mãe muito direta ao ponto, tem que ser mais delicada, isso, aquilo. Cuidado com essas análises muito extremistas, assim, lembra sempre que a gente olha para esse signo buscando o melhor dele, né? Então, ela tem Áries na 4, ela precisa trabalhar essa energia de independência no lar. Então, não posso dizer para ela simplesmente deixar de ser a mãe ativa, dinâmica que faz, que, né? Ela tem que ponderar isso, mas trabalhando com a energia que ela tem ali. E lembrar desse lado provedor. E lembrar desse lado protetor. Desse lado que, né, que briga ali por aqueles que ela ama, tá? Ao mesmo tempo que pode ser rígido, enérgico, por considerar que as pessoas não são tão fortes quanto ele, que as pessoas são tão fortes quanto ele, e por isso podem exercer sua força também. Então, essa ideia mais individual do Ares é justamente porque ele olha para as pessoas e pensa: se eu posso fazer, ela pode também. Se eu consigo ir lá e começar o negócio por minha conta, o fulano também consegue. Onde, né? Temos Ares, precisamos tomar consciência dos possíveis desafios de iniciativa que se torna impulsividade. Uma coisa é eu ter iniciativa para começar os meus projetos, para dar início, para ser aquela pessoa que dá o start. Outra coisa é eu ir na impulsividade. Então, isso a gente precisa cuidar. Isso não dá para naturalizar. Infelizmente, a gente vê muita gente naturalizando isso em Áries. É porque eu sou de Áries e aí eu sou impulsiva. E vocês vão ouvir isso de pessoas que vocês analisarem, tá? Como astrólogo, vocês vão ouvir isso? Ai, não, eu sou impulsiva aqui nessa área, mas é porque eu tenho Áries nessa casa. E aí, como astrólogos, a gente precisa situar a pessoa e dizer para ela, não é o Áries aqui. O Áries aqui, ele pode representar iniciativa, uma iniciativa bem trabalhada. Mas para isso você precisa trazer consciência. O que está gerando impulsividade é a falta dessa consciência. E aí a gente começar a trabalhar com a pessoa isso. Não mede as consequências das atitudes que toma e age sem pensar. Tem a ver ali com a impulsividade, né? Então, trazer a pessoa para a necessidade de ela pensar as coisas que ela faz, de ela avaliar, de ela refletir, não só a reação. Tem diferença, né? A gente pode pensar aí, ação é uma coisa, reação é outra. A ação é quando eu tomo uma atitude, tomei a atitude de gravar a aula aqui para vocês. Reação é, eu só vou, imagina se eu só gravasse se vocês me pedissem. Se vocês dissessem assim, tá muito antiga essa aula aí, regrava isso, né? O áudio tá ruim. E eu esperasse vocês me avisarem que o áudio tá ruim, que o conteúdo tá antigo para eu fazer. Isso é ser reativo. Eu fico esperando as coisas aparecerem, as coisas acontecerem. Gera competitividade. Então, aquela ideia de que eu tenho que ser o primeiro, tem que ser sempre eu a se destacar, tem que ser sempre eu a estar em primeiro lugar. E aí fica nessa competitividade ali na área onde a pessoa tem Áries. Excesso de confiança e falta de cautela. Então, ter confiança é legal, mas o excesso de confiança pode te colocar em encrencas complicadas, né? Que não é legal da gente entrar. Autoritarismo. Então, né, aquele lado ariano do Áries que briga, do Áries que grita, do Áries que arruma encrenca, que quer falar mais alto, que quer se impor. Transformar isso em liderança, transformar isso em autonomia e não em autoritarismo, né? Impaciência. A minha impaciência é por causa do Áries. Acelera aí porque é você que tem que acelerar, não é eu que tenho que lidar com a minha impaciência.
E como astrólogos, a gente tem que trazer a pessoa para o outro lado do raciocínio, para o outro lado, né, para outra percepção, para ela enxergar que sim, a mudança é interna. Eu preciso entender o porquê que eu estou impaciente com aquilo e não acelerar a pessoa para que ela vá no ritmo que eu quero que ela vá. Preocupação excessiva com a imagem. É diferente de outros signos, tá? Não é uma coisa tão relacionada àquela beleza mais de ficar se enfeitando e tal, mas é uma beleza que remete à força. Então é aquele pessoal que gosta mesmo de academia, que gosta, né, de deixar o músculo definido, que gosta de ter um bom desempenho de saúde até para ele poder fazer mais coisas. E isso, numa medida certa, é legal. A gente fazer academia num nível certinho ali para eu ter saúde, para eu ter ânimo, para eu fazer minhas coisas, legal. A questão é, essa pessoa está abrindo mão da vida e vivendo dentro da academia. Ou então, um dia que ela sai um pouquinho da dieta, ela já entra em desespero. Ela já briga, ela já fica irritada. Ou um dia que ela não conseguiu lá caminhar o tanto que ela queria, ela já acha que está com algum problema. Aí a gente tem um excesso de preocupação com essa relação de imagem, de força, né, do meu físico. E aí isso é um desafio.